Check-up no rádio com o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95 e a todos os nossos queridos internautas. Uma satisfação imensa, mais uma terça-feira, participar aqui do quadro Check-up no rádio. Como os filhos e netos devem ajudar no cuidado com a saúde dos seus pais e avós é o nosso tema de hoje. Pois bem, Marcos, eu andei refletindo esses dias, tendo observado alguns comportamentos, algumas famílias que são modelos, outras que não são modelos, e fui dar uma lida também. Saiu uma reportagem na BBC News que a gente tomou como inspiração para falar hoje desse quadro, né? Como é que os pais devem ser cuidados pelos filhos, como é que os filhos devem cuidar dos pais, porque existe muito conflito nessa hora do cuidado das famílias com os pais. E aí eu aproveito para dizer ao ouvinte, ao internauta, que aproveite para deixar a sua dúvida aí no telefone, que hoje vai ser uma coisa bem branda. Eu vou apenas tentar exemplificar aqui algumas coisas e orientar nesse cuidado da saúde dos pais, dos avós. Tem muito neto cuidando de avô também, muita neta, e assim por diante. Primeiro, eles têm que entender que o censo, a demografia está mostrando que nós estamos em um franco processo de envelhecimento. Daqui a bem pouco tempo teremos muito mais idosos do que pessoas, do que crianças, do que pessoas de outra faixa etária. Então, a gente vai chegar um momento que a gente naturalmente vai ter que cuidar do seu avô, da sua avó, do seu pai e da sua mãe. Hoje já muita gente já se programa para isso. E nesse momento muitas perguntas, muitas dúvidas, como é que vai ser. Eu já saí de casa, já tenho minha família, mas os outros irmãos também têm. Essa relação de pais, filhos, netos com os avós e assim por diante, precisa inicialmente se estreitar. É preciso que eles comecem a estar mais por perto. Hoje a gente sabe que a tecnologia ela aproxima, né? A gente sabe também que à medida que a gente envelhece vai se tornando mais vulnerável. A tendência é que o papel se inverta. Ao invés de filho, você se torne um pai; ao invés de neto, você se torne um avô. Então você vai começar a tomar decisões, a trilhar os caminhos daquela pessoa, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista de saúde, porque ela vai começar a ficar mais dependente. O que a gente observa nessa inversão de valores é que esse choque é feito muito rapidamente. As pessoas de uma hora para outra querem assumir tudo que o pai fazia, querem aquela questão de pais teimosos e filhos mandões, né? Na verdade, a gente nem pode ter um pai, uma mãe muito teimosa, nem pode também ter filhos mandões, que de uma hora para outra eles querem usurpar o poder, né, de querer tomar as decisões. Isso tem que ser gradativo, isso tem que ser conquistado. Isso é muito mais fácil você tentar conquistar. Por isso que eu defendo que você comece a se aproximar, mesmo antes que seu pai se torne dependente, mesmo antes que sua mãe ou seu avô, sua avó se torne uma pessoa dependente. Você estando mais próximo, seja via a distância, seja você estando mais próximo ali fisicamente, geograficamente, visitando, você vai ter uma confiança dele muito maior para poder tomar decisões por ele no futuro. E aí sim, aquele pai, aquela mãe que não quer cuidar da saúde, vai chegar ao ponto que mesmo aquelas mulheres que se cuidavam desde a época de fazer mamografia preventiva, elas começam a negligenciar porque não tem mais ninguém que leve ela para consulta, porque ela entra num processo de solidão, depressão, acha que nada mais tem valor, e aí é preciso que tenha alguém que faça isso por ela, e geralmente é a família quem assume esse papel. Então, a primeira orientação seria planejamento de como seus pais vão envelhecer. Como é que eu vou começar a planejar? Primeiro, se aproxime, né? Saiba que essa inversão de papéis vai existir. Seu pai e sua mãe vai, uma hora ou outra, ficar mais dependente. E no início, você não vai assumir as rédeas, não vai assumir o controle totalmente. Você vai se colocar à disposição para auxiliar
Se ele é responsável por pagar todas as contas da casa, esse é um exemplo, você pode auxiliar ele. Ah, papai ou mamãe, deixa eu ir com você para ver como é que é, ou deixa eu lhe ajudar a pagar uma ou outra conta. Vou com você. Então, se colocar ali ao lado como um auxiliar, né? Não querer tomar as rédeas de uma hora para outra, porque às vezes o paciente demencia e a família está toda despreparada, não sabe quem é que vai ser a pessoa que vai gerir tudo isso, ou nesse caos dessa inversão de papéis, todo mundo quer mandar, afinal ninguém ajudando. Então é planejar, se aproximar e ir aos pouquinhos, se aproximando. Daqui a pouco você vai estar ali ao lado, e quando essa pessoa ficar dependente, você, eu digo, você família, vocês filhos, vocês netos, tentem se aproximar. Ah, ele toma esses remédios, quem será o médico dele? Quem são os médicos que cuidam do meu pai? Será que ele vai pro posto de saúde? Será que ele verificou a pressão? Meu pai toma remédio, se operou de câncer de próstata, será que ele está realmente... Enquanto ele é independente, você nem se preocupa, ele acorda de manhã, faz as coisas dele e assim por diante. Mas é bom que você comece a tomar conhecimento. Quando ele já passou de 60 anos, ele uma hora ou outra, ele vai começar a precisar de auxílio, depois vai começar a ficar dependente. Isso é o que acontece geralmente. O ideal é manter a autonomia e independência o máximo de tempo possível. Isso é o que a geriatria preconiza. Então, a gente tem que tentar entender, porque na maioria das vezes as pessoas já entram tentando infantilizar aquele idoso que muitas vezes ainda está lúcido, ainda tem 80% de capacidade, 80% de autonomia, 80% de independência. Isso é muito ruim, o conflito é terrível, finda não conseguindo os objetivos, finda piorando na verdade. Então a ideia seria hoje, eu fico bem à disposição para que os ouvintes possam perguntar, que os internautas possam perguntar, evitando que lá na frente você não fique sobrecarregado de ter que cuidar de uma pessoa altamente dependente sozinho, porque não planejou, não envolveu a família toda nesse processo, porque também seu pai, seu avô, sua avó não aceitou o cuidado, porque foi mal planejado, foi mal conduzido. Então a ideia é mais ou menos essa. Hoje a gente vê muito idoso cuidando de outros idosos, muita gente de 60, 70 anos cuidando de gente com 90, cuidando dos seus pais com 90, e essas pessoas ainda acham que não são idosos, não se cuidam, são sobrecarregadas, às vezes só tem ele de filho, porque outros já faleceram, ou outros não têm condições de cuidar, e assim por diante. Então a ideia hoje foi de falar foi de tocar nesse assunto, para que a gente possa fazer uma espécie de discussão para todos. Antes disso, Marcos, antes que eu esqueça, sair de casa com essa missão de mandar um beijo para Pedro, mandar um beijo para Heitor. E, seus filhos, né? Meus filhos que foram pro colégio. Flamenguistas também, por coincidência. Certeza. Hoje é o dia que eu não vou deixar eles no colégio, que eles vêm para cá. E aí eles pedem, pai, assim no começo do programa você já manda, porque eles vão no colégio e escutam, né? Você já manda um beijo, um abraço. Eu esqueci de mandar, mas estou mandando agora. Olha, o nosso ouvinte coloca o seguinte aqui: minha mãe só quer tomar o remédio na hora dela e não na que o médico recomenda. É um desafio, né? É um desafio, não só, é outro braço que a família vai ter que trazer para ela, é o profissional que cuida dela, né? Então tem que ir para consulta, tem que orientar, tem que ter cuidado na regularidade com que vai. Porque às vezes, por exemplo, a pandemia, teve gente que foi para uma consulta antes da pandemia. A gente tem 5 anos que teve pandemia. O pai abandonou atividade física, a mãe não vai mais para hidroginástica, nunca mais fizeram exames, porque a pandemia desacostumou. Então, e para o profissional, porque o profissional ele tem uma etapa da consulta, Marcos, que se chama a etapa para ele fazer o convencimento do paciente. Ele mostrou os problemas que ele tem, examinou, fez os diagnósticos, e aí ele vai dizer ao paciente por que ele tem que fazer aquele tratamento. Então, a adesão terapêutica, inclusive nos horários que devem ser tomados, é parte também do profissional. Então, se o filho, se a filha, se o neto ou o pai está ali por perto, muitas vezes a gente até, filhos que moram longe, mandam áudios, é quem controla os horários das medicações, tiram dúvidas. É ali a hora dele tirar a dúvida, de o profissional tentar convencer o paciente, perguntar por quê. A gente não vai obrigar, não. Por que a senhora... Ontem mesmo eu atendi uma paciente,
que ela tomava um medicamento à noite, eu perguntei a ela, sempre ela negligenciava, ela tomava todos os outros remédios, mas esse ela negligenciava. Aí ela, timidamente, ela disse, doutor, é porque eu não sei, esse remédio para mim eu sinto uma tontura quando eu tomo ele. Pronto, a gente tentou trocamos o remédio, eu acho que agora ela vai aderir. Outros, até pelo nome, Marcos. Eu não sei, eu não gosto do nome desse remédio, doutor. Não adere, então às vezes é por isso, às vezes é porque o paciente acha, antigamente os remédios eram tomados com diferença de horários, porque a tecnologia de fabricação dos comprimidos eram bem diferentes. Então, assim, eram remédios muito mais, com mais facilidade de fazer interação se eles fossem tomados junto. Hoje, a maioria dos medicamentos, a gente bota numa mão, toma tudo de uma vez. Um ou outro a gente diz, olha, esse tem que ser assim, aquele tem que ser assado. Então, tem muitos idosos que têm essa cerimônia de tomar um remédio de cada vez com espaço de 1 hora. Alguns tomam 10 medicamentos por dia. 10 medicamentos são 10 horas de intervalo, ele passa o dia todo tomando remédio. Às vezes é até bom para paciente que tem pouca estimulação mental, a gente mantém essa atividade. Mas aí o filho, a filha, o cuidador se aproximar do profissional, para ver se o profissional, se essa conduta está certa, e o profissional poder orientar mais de perto. É o dia a dia do consultório, a forma como eles tomam medicamentos. E uma das partes mais importantes da consulta da geriatria é checar todos os medicamentos. Trazer todos os medicamentos na sacola, a gente liga antes para trazer todos os exames que tem e todos os medicamentos que está tomando, junta tudo e traz, coloca ali, vê como é que está cada um, quem é que dá o remédio, como é que você toma, tá aqui, toma assim, toma assado. A gente encontra quase todas as vezes um remédio sendo tomado 2 vezes, compra um genérico e diferente do outro, o medicamento, a caixa é diferente, ele pensa que são 2 remédios, fica tomando em duplicidade. Às vezes o medicamento é 3 vezes ao dia, ele acha que pode tomar os 3 comprimidos de uma vez só. Então, essa forma de supervisão da medicação é uma das expertises da geriatria, de lidar com o idoso multimórbido, com muitas doenças, tomando muitos medicamentos, e uma parte da consulta é dedicada a checar se esses medicamentos estão sendo tomados de maneira correta, se existe algum medicamento que pode ser tirado, se existe alguma omissão de algum tratamento, se tem alguma doença que precisa de um medicamento e esse medicamento não está sendo oferecido. Então a gente tanto tira quando está faltando, quando está sobrando, como se tiver alguma doença que não está sendo tratada, a gente também incrementa o medicamento. O ouvinte pergunta, doutor Belizo, o que é que o senhor fala sobre a velhice dos idosos que não terão filhos e no futuro como acha que será a velhice? Como o senhor imagina que será a grande realidade que está cada dia mais próxima? Vivemos na década do envelhecimento saudável, né? Eu já tive de falar isso aqui algumas vezes. Projeta-se que esses idosos, nós aqui que temos 30, 40 anos, teremos mais autonomia, mais independência. Quando ficarmos, primeiro que em uma média a gente vai viver mais, 80, 90 anos. Hoje os pacientes com 80, 90, boa parte deles são dependentes, tem alguma condição que limita a atividade, então provavelmente essa geração agora vai ser mais independente. Por outro lado, então assim, a gente não imagina que vai ter muito tempo de dependência, de depender dos outros. Isso é o que se imagina. Por outro lado, os nossos entes queridos, nossos filhos, eles são de uma geração que talvez não tenha o mesmo tempo, não tenha a mesma motivação para cuidar dos idosos, de nós no futuro. Então, acredita-se que seremos cuidados, se não por robôs, inteligência artificial. Hoje já temos Alexa, já temos várias formas, temos instituições de longa permanência, lares para idosos. Acredita-se também que algumas construções de bairros para idosos, já é possível ver aqui na Paraíba, a gente tem um bairro em João Pessoa para idosos, na Suíça tem verdadeiras cidades só para idosos, a gente já tem, então assim, no futuro as coisas podem se tornar mais fáceis, principalmente para essas pessoas que não têm família, e hoje tem muita família que opta por pouco filho ou por não ter filho, né? Existem várias formas de família, né? Famílias que preferem não ter filhos, e isso vai ser uma realidade. Então a expectativa é que com essa década do envelhecimento saudável, a gente possa orientar as pessoas para se preparar melhor para o envelhecimento. Envelhecer é inevitável, né? Como dizia Abel Diniz.
Agora, envelhecer com saúde é opcional. Você pode optar por envelhecer bem. Então, seremos, teoricamente, na maioria, teremos mais autonomia, teremos menos sofrimento, menos dependência. E no futuro, talvez as tecnologias, como eu falei, inteligência artificial, robótica, as próprias novas, novos estudos podem trilhar por esse caminho de cidades, bairros, condomínios para idosos, formas mais acessíveis de se conviver em comunidade, e as pessoas que não têm filhos podem serem melhor beneficiadas. E não deixar de lado que as instituições de longa permanência são um caminho que pode ser optado, né? Lá no Rio Grande do Sul, Marcos, onde eu morei e fiz a minha especialização, em Porto Alegre, o Hospital São Lucas, Hospital das Clínicas lá da PUC, lá a gente tinha alguns rodízios que eram instituições de longa permanência. Agora não era como abrigos aqui simples, né? Eram prédios de 20 andares que tinham idosos morando sozinhos. Lá tinha área de convivência entre eles, moravam sós, aquelas pessoas que a família colocava lá, eram independentes, ou aquela pessoa que optou ir para lá, construiu algum patrimônio durante a vida e aproveitava lá. Eram verdadeiros resorts, eram hotéis bacanas, entendeu? Porto Alegre tem um nível socioeconômico muito maior do que o sertão do Seridó. Então, essa visão de que quem é que vai cuidar da gente é uma coisa que nós devemos pensar já de hoje, né? Como é que será meu envelhecimento? Tentar envelhecer de uma forma mais independente possível, mais saudável possível, para depender bem menos das pessoas. E se for depender, pensar nessas estratégias que eu falei, de bairros, ruas, cidades para idosos. Isso facilita. Aqui no nosso WhatsApp, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, né? Ela questiona o seguinte: doutor Belísio, eu ouvia falar que o cobreiro só dava em idosos, mas um familiar meu de menos de 30 anos está com cobreiro. Na verdade, o que é cobreiro? Pergunta nosso ouvinte. Excelente pergunta. O cobreiro é o vírus da varicela, que é o vírus da catapora, né? Esse vírus, ele quando a gente é exposto, é infectado por ele, ele fica, vamos dizer, dormindo em um local da nossa medula, do sistema nervoso. E fica lá com o organismo da gente combatendo qualquer tentativa dele de ser reativado, de ele acordar. Então, em momentos onde o indivíduo tem uma baixa na sua imunidade, quais são esses momentos? Um paciente que tem HIV, ele tem uma baixa, o sistema de defesa dele está defeituoso. A doença é uma doença na imunidade. Uma doença que um momento de baixa de imunidade, ele está doente, está internado, está com muitas comorbidades. Então, baixou a imunidade desse vírus que está inativo, ele pode se reativar e fazer aí não mais uma forma disseminada como é a catapora, fazer uma reativação naquela zona, naquele que a gente chama dermátomo, naquela área específica, ele reativa naquela área daquela inervação. Então, é comum em idosos, porque os idosos têm uma imunidade diferente do adulto jovem, então eles são mais vulneráveis a ter queda na imunidade. O próprio envelhecimento faz com que a imunidade do paciente idoso seja menos eficaz. Então é mais comum ter cobreiro no idoso, porque vez por outra a imunidade baixa, esse vírus ele é reativado. No adulto jovem é mais difícil, mas o adulto jovem também está suscetível a condições que podem diminuir a imunidade dele. Toma um corticoide por muito tempo, por alguma doença autoimune, ou é portador de uma doença que mexe com a imunidade, um diabetes tipo 1, por exemplo, no adulto jovem, ou tem uma doença na própria imunidade, como é o HIV, ou faz uma quimioterapia que diminui a imunidade. Então, tem circunstância, mas é muito mais comum no idoso, porque a imunidade do idoso, a imunossenescência, o envelhecimento do sistema imunológico, das nossas defesas, ele faz com que nosso sistema de defesa fique um pouquinho menos eficaz, e isso facilita o cobreiro. Inclusive, hoje já se tem a vacina Shingrix, a vacina para o herpes zoster. O herpes zoster, o cobreiro, ele dá muito problema a longo prazo. O paciente, quando tem aquela área afetada, se ele não trata eficazmente, de maneira eficaz,
ele tem muita dor por muito tempo, às vezes até a camisa, o sutiã não consegue vestir, até o vento bater no rosto, se for no rosto, ele não consegue, não suporta, é uma dor neuropática que incomoda bastante, incapacita esse indivíduo. Dor é uma coisa que incapacita muito por muito tempo. Então, primeiro reconhecer, tratar o quanto antes, de maneira correta, diminui essa, que a gente chama de neuralgia pós-herpética. Diminui o tempo e a intensidade dessa dor. Mas a forma mais eficaz é prevenir com a vacina. Shingrix é uma vacina que existe na rede privada e que tem uma eficácia acima de 90% contra o vírus da varicela zoster. Antigamente tinha um mito que se o cobreiro emendasse, a pessoa morria, né? Mas isso não é verdade, não. É porque assim, uma das características do cobreiro é ele pega um dermátomo. Então o dermátomo ele sai só de um lado. Então o dermátomo ele vai até a metade do corpo, né? Exatamente. Se passa, primeiro que a gente não já pensa, vixe, não deve ser cobreiro. Agora, quando ele tem o azar de ter a varicela nos dois lados, isso é mito, né? De que se emendar. Agora também ter um azar desse é mais fácil ganhar na Mega Sena do que ter um azar desse do cobreiro emendar, como diz o... Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, eu que agradeço e que fique a mensagem dos filhos, dos netos, para que eles possam pensar que seu pai está envelhecendo, sua mãe está envelhecendo. Você precisa se aproximar, você precisa tomar pé, não vá de vez querendo assumir, inverter logo o papel de uma hora para outra, que isso nunca dá certo. Procure se aproximar e ver por onde ele, o que é que ele está fazendo, o que é que ele está indo, que você vai assumir aquilo não só na empresa dele, não só no negócio dele, mas você vai cuidar da saúde dele e você precisa saber como está. Eu que agradeço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8 horas 2 minutos, confirmando o